Boa noite. A Secretaria do Meio Ambiente de Barueri tem investido no cuidado com os animais silvestres através de um projeto para reabilitar várias espécies, inclusive algumas em extinção. Há muito tempo se fala na preservação da fauna brasileira e, como consequência dessa preocupação, surgiu o CETAS. Aqui os animais são recepcionados e a ideia do CETAS é ser um centro de passagem, que dá um primeiro atendimento e destina esse animal. Primeiramente com o objetivo de soltura, de reintrodução à natureza. Em segundo momento, dependendo da situação do animal, ir para um cativeiro legalizado pelo IBAMA ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E o trabalho de readaptação vai muito mais longe do que só abrigar o animal. Logo de início ele recebe um registro único e exclusivo dele, ele passa por uma avaliação de um veterinário e também ali a gente já faz coleta de material biológico para fazer alguns exames de laboratório. Ele recebe uma marcação individual, pode ser uma anilha ou um microchip, né? E é encaminhado ou para quarentena no primeiro momento ou se passou por algum procedimento cirúrgico ele vai para uma internação. Passando então esse período de quarentena ou de internação, ele é encaminhado para os recintos de reabilitação, lá ele vai passar por alguns treinamentos. Sendo reabilitado, ele vai para um projeto de soltura. Lembrando que o animal vai ser solto na região de ocorrência natural dele e nunca é solto de forma aleatória. O projeto é realizado aqui desde setembro e esta unidade possui capacidade para abrigar aproximadamente 3.000 animais. Barueri é uma das poucas cidades do estado de São Paulo que realiza este tipo de trabalho. São poucas cidades que tem. Aqui na nossa região metropolitana, né, nós vamos ter São Paulo e o Parque Ecológico Tietê, que é do órgão estadual. E aqui Barueri, na região oeste de São Paulo, atendendo aqui a região toda. Desde a sua criação, o complexo já ajudou cerca de 600 bichos. 80% dos animais abrigados aqui são aves, entre elas papagaios de várias espécies, araras, pássaro preto e azulão. Mas também aparecem jabutis, saguis, tigres d'água e em quase 90% dos casos, os animais são apreendidos pela Polícia Ambiental e pelo IBAMA. Outros são entregues pelos próprios donos, que já não têm como ficar com os animais em casa. Muitos chegam aqui em condições precárias e a equipe, que conta com um trabalho de 6 profissionais, faz o possível para que os animais nasçam de novo. Se o animal não tiver reabilitação, for um animal muito domesticado, muito humanizado, nós vamos procurar para ele um recinto, ou um criador conservacionista, ou um zoológico. Ou se o animal vier a falecer aqui no centro, ele acaba indo para exame de necrópsia e em seguida vai para a destinação de resíduos de saúde. O abrigo provisório é mantido pela Prefeitura e por algumas empresas parceiras, não só para ajudar os animais, mas também para conscientizar os que podem se tornar verdadeiros inimigos de quem só embeleza o mundo. A compra não deve ser incentivada, o animal silvestre ele tem que ficar na natureza. O fato do animal estar em casa, o animal estar bem cuidado, como as pessoas falam, sendo alimentado, não quer dizer que ele está bem. O fato dele falar também não quer dizer que o animal está bem. O animal fala, não está se comportando de forma natural. Então o ideal é que esse animal fique na natureza, fique se comportando, no caso do papagaio, como o papagaio, né? E se a pessoa mesmo assim tiver o interesse de ter um animal silvestre, ela procurar um órgão legalizado, junto ao IBAMA, junto à Secretaria de Estado, para adquirir. E não comprar do tráfico ou de pessoas conhecidas que vendem. A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri abre amanhã inscrições para cursos ambientais gratuitos, como Fundamentos da Natureza, que tem foco nas ciências naturais, Introdução à Gestão Ambiental Urbana, que tem como objetivo disseminar informações técnicas relativas ao gerenciamento das principais gestões ambientais, Introdução à Educação Ambiental, que apresenta os processos e conceitos de educação ambiental em toda a sua abrangência, e Construção de Cidades Sustentáveis, que apresentará conceitos de construção sustentável. As inscrições devem ser feitas pessoalmente até o dia 1º de março no Ganha Tempo, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. É necessária a apresentação de um documento de identidade. Mais informações pelo telefone 4199-1500 ou 0800 771 9919. O Fundo Social de Solidariedade de Barueri está buscando novas parcerias, priorizando a aproximação de empresários e entidades que possam contribuir pela causa política. Se você tem interesse em ser um parceiro e contribuir para as ações do Fundo Social, ligue 4199-2800, ramal 244, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Há algumas semanas nós falamos sobre como proteger os pequenos do sol intenso e das armadilhas do verão. Hoje é a vez de saber como cuidar das crianças nas mudanças bruscas de temperatura. Além disso, você vai saber um pouco mais sobre os males do calor intenso.
No verão, quem mais sofre são as crianças. E o calor excessivo pode trazer alguns problemas para os pequenos. Mães que agasalham demais os filhos, alimentos mal conservados e falta de ingestão de líquido são os principais problemas enfrentados nessa época do ano. Em primeiro lugar, o calor, o sol é saudável, né? Mas o excesso dele realmente pode ser prejudicial às crianças e a todas as pessoas em geral. Mas as crianças são mais suscetíveis pelas suas debilidades. Então, começa pelo excesso de roupas que muitas mães hiperzelosas acabam agasalhando seus filhos, deixando a criança com mais calor e às vezes levando até uma desidratação, principalmente os mais bebês que não tem como falar, não tem como tirar a roupa, né? Outra questão do calor, aumenta nessa época do ano as diarreias e vômitos, né? A tal das viroses intestinais. Essas viroses, essas doenças de diarreia, pode ser pelas viroses, que é bastante comum, tá? Pelas toxinas e dentre as viroses a gente tem as hepatites virais, né? Que é bastante comum quando vai em águas, banhos de rios, banhos de mar, em águas não tratadas, né? Então isso é bastante comum. Então é importante aí as crianças tomarem cuidado com a conservação dos alimentos, os alimentos que vai tomar, que vai ingerir, tudo isso. Também é importante saber que quanto menor a criança, maiores são os riscos da sua exposição ao excesso de calor. Afinal, a imunidade do bebê se desenvolve conforme o seu crescimento. Para evitar que a criança passe por esses problemas decorrentes da onda de calor, as melhores dicas são: beber bastante água, se alimentar corretamente, usar roupas leves, comer alimentos leves e saudáveis e evitar as trocas bruscas de temperatura, que nos leva a outra questão: os problemas respiratórios. Quando muda muito a temperatura, as crianças começam a ter mais quadros respiratórios, principalmente os virais, e geralmente começa com uma gripe, a maioria delas, e a maioria realmente fica no quadro gripal. Mas muitas evoluem para um quadro de broncoespasmo, que é aquele chiado no peito, que pode ser desde uma coisa leve até casos mais graves que chegam até a UTI. Isso depende de cada criança, porque umas são mais suscetíveis a ter esses quadros de chiado, né? Então isso realmente, a mudança de temperatura leva a ter inicialmente um quadro gripal e a maioria a esses quadros de broncoespasmo. As crianças que já têm problemas de broncoespasmo, rinite, é interessante que façam acompanhamento com o pediatra e, se for um quadro mais grave, com alergista ou pneumologista, porque existem as medicações preventivas. Existe o tratamento, mas existe a prevenção. E fazendo essa prevenção, as crianças suportam melhor essas mudanças bruscas. Então, às vezes, muitos pacientes não têm, os pais não têm esse conhecimento que existe a prevenção. Acha que tem rinite e tem que se acostumar com aquilo. E não é assim. Acha que tem a asma e tem que se acostumar com aquilo e ir no pronto-socorro. E não é assim que funciona. Então, existe a prevenção com o controle do ambiente, né, que a gente sempre diz que limpar a casa com pano molhado, né, quando a casa é muito úmida, colocar um aquecedor, que isso ajuda bastante. Quando a casa é seca demais, colocar um umidificador, tudo isso ajuda bastante. No próximo bloco, uma entrevista com o parnaibano lutador de MMA, Elias Silvério. Até já!